Muito bem, começa agora mais um novamente, esse quadro, esse momento que a gente tem dentro da nossa live aqui, o Cotidianamente. E como você pode ver, na tela está para você a imagem do livro Engolidos pela Cultura Pop, que é o livro que nós estamos lendo. Mas como assim? É isso, eu leio o livro e comento com você aqui, tento transmitir da melhor maneira possível para você aqui o que a gente entendeu do livro. E aí vamos. Acaba sendo um movimento bacana, porque a informação que o autor traz, a gente sempre acrescenta alguma coisa, comenta alguma coisa em cima aqui do que a gente já carrega de conhecimento e me parece que tem sido bacana. Então vamos lá. Estamos hoje no capítulo 5 do livro Engolidos pela Cultura Pop. Deixa eu ver se vai entrar aqui esse negócio aqui, peraí, é isso, olha lá, agora foi, olha que legal. Estamos no capítulo 5, capítulo 4, nós tivemos uma boa conversa sobre cinema, e eu gostei porque cinema a gente gosta, a gente assiste, a gente consome, mas não havia da minha parte muito conhecimento assim, e o Steve Turner foi bem profundo em algumas coisas, e as sugestões dele para que o consumo do cinema seja feito adequadamente e para que também a produção de cinema feita por um cristão seja adequada ou melhor, foram bem legais, assim, me esclareceram algumas coisas bem interessantes aqui. Hoje a gente entra num tema bem, acho eu, interessante. Olha aí, tá na sua tela. Capítulo 5, jornalismo, lendo nas entrelinhas. Puxa vida, que conversa importante, não é? Eu vou começar dizendo o seguinte, que o autor, ele abre esse capítulo trazendo à tona uma realidade muito séria que está ao nosso redor, que está diante da gente, que é o machismo estrutural. Sabe que o nosso país, a nossa cultura, é uma cultura machista e a gente não precisa esconder isso não, porque é verdade. E ele destaca que esse machismo estrutural pode ser percebido até na maneira como a nossa linguagem é construída. Ele diz, por exemplo, que a utilização do pronome ele representa na língua portuguesa todas as pessoas, né? Então, ele traz essa ideia de que, por exemplo, a frase uma mulher de Deus, algumas décadas atrás, nem sequer era ventilada pelas pessoas, porque sempre era o homem, sempre o homem, sempre o homem. Inclusive a linguagem favorecendo isso, né? Ou seja, essa ideia de uma mulher de Deus era algo que não existia na forma de se falar. Sempre se dizia um homem de Deus, nunca uma mulher de Deus. Mas agora os tempos foram mudando. Ele cita o feminismo como uma ferramenta positiva nesse aspecto, né? Positiva nesse aspecto, e a gente tem que concordar, como um instrumento para equalizar melhor, ajustar melhor essa coisa entre homem e mulher. E ele cita uma fala de Andrew R. Klein, ou algo parecido, meu inglês macarrônico aqui, que diz o seguinte: a linguagem não pode ser neutra, ela reflete a estrutura, nossas ideologias e cosmovisões. Falar como um todo é falar politicamente. E por que o autor abre o capítulo 5 falando sobre isso, se o assunto é jornalismo? Sim, porque jornalismo são palavras. O jornalismo se faz através de palavras, é a expressão de notícias e de informações, e o autor já começa dizendo, olha, tem que tomar cuidado porque nós somos tendenciosos quando nós falamos, quando nós produzimos informações. Então ele abre muito bem o capítulo lembrando a gente sobre isso. E aí ele vai para o primeiro ponto do capítulo, que é esse que está na tua tela aí, compreendendo tendências. Então vamos lá. O autor enfatiza o poder de suposições implícitas que chegam até nós através da cultura popular. O Steve Turner entende que nós somos influenciados pela cultura. Nós já falamos isso, né? Ou seja, existem coisas que são
colocadas diante de nós, inseridas na nossa mente, no nosso jeito de pensar, e que nós nem percebemos. Mas a cultura pop tem esse poder. E ele diz também que nós só podemos resistir a essa formação, eu diria até formatação, que a cultura pop traz até nós sem que nós percebamos, quando nós temos uma capacidade crítica, quando a gente começa a pensar, quando a gente começa a analisar, puxa, essa informação é bacana, ela está correta e ela é justa, ela é real, ela é honesta. Não, essa daqui é tendenciosa, né? Então o o autor analisa o jornalismo popular e destaca que, na verdade, ninguém é neutro. Ele começa a falar umas coisas que nós sabemos e que são importantes para a nossa conversa aqui. Os jornais, as revistas, agora a mídia digital, sites, postagens, tudo mais, tem uma inclinação natural. Primeiro, para vendas. Vamos lá, gente, nós estamos num mundo capitalista. A venda de algo é muito importante. É isso que faz a roda girar, como o pessoal diz por aí, né? Os próprios proprietários daquele veículo de comunicação têm uma tendência, têm uma vertente, tem uma inclinação. Todo mundo tem isso. Então, se você está falando de uma grande emissora, ela tem as suas preocupações, ela tem as suas inclinações. Se você está falando de uma página no Facebook, que seja uma página, um perfil no Instagram, também o dono, quem produz essas coisas, as informações através desses veículos, tem as suas inclinações. Muitas vezes, inclusive, claramente políticas. É o Steve Turner que está falando, tá, gente? É que a gente está num momento político, então tem que avisar para dizer assim, não sou eu que estou dizendo, é o autor. Muitas vezes, os veículos de comunicação, seja qual for o mais conhecido, mais poderoso, até uma simples página na internet, tem muitas vezes uma tendência completamente definida. E isso será colocado na geração de informações que aquele meio de veículo faz. Um exemplo, ele traz aqui, é a supervalorização dos astros de Hollywood e as suas vidas banais. Então, ele está falando isso porque é um americano que escreveu esse texto aqui, né? Esse livro aqui. Ele critica a glamorização das bobagens de Hollywood, aquele pessoal que ganha milhões e milhões de dólares fazendo filmes. Eu não estou aqui fazendo julgamento de valor, se merecem ou não merecem, mas essa é a realidade. Ele diz que existe uma mídia em volta disso, um movimento de cobertura da vida desse pessoal, e isso é assim, uau, ó quem está no tapete vermelho, olha o carro que ele comprou, olha a casa que ele comprou, olha como ele é lindo, olha o casamento da Angelina Jolie, do Brad Pitt, meu Deus, que incrível! Mas ele diz, enquanto isso, a realidade pobre de muita gente é absolutamente ignorada. Então ele descreve 2 pontos nesse sentido. Primeiro, é que os leitores que consomem essa besterol da vida dos artistas e atores e famosos de Hollywood, eles creem que a vida daquelas pessoas é mais importante. Já que eu não ouço falar de nada, não leio uma linha do Zé Mané da esquina, mas eu tenho páginas e páginas e páginas daquela pessoa, é claro, a tendência é olhar para aquela pessoa como uma pessoa mais importante. Segundo, ele diz que os leitores acabam usando a vida desses astros, dessas celebridades como medida do seu próprio valor. Eu quero ser como eles. Se eu ouço, vejo, assisto, só coisas sobre essas pessoas, e isso sempre de uma forma glamurosa, uau, eu quero ser como esse pessoal. Então, ele cita uma realidade ali da revista Men's Health. É uma revista americana, eu acho que até aqui no Brasil a gente tem essa revista, eu já vi alguma coisa dessa revista. Men's Health, que é saúde dos homens, alguma coisa assim, uma tradução literal aqui, né? Livre. Ele diz assim que essa revista, por exemplo, ela se apresenta como guia para o homem atual.
Sabe aquela revista que tem como objetivo falar como é que deve ser a vida de um homem nesses dias, não é? Sempre com o viés do tratamento para o corpo, cuidado com o corpo, mas ele diz, essa revista esquece, por exemplo, da alma, esquece do coração, esquece da espiritualidade. Essa é um veículo de informação, um veículo de jornalismo, digamos assim, que fala sobre como os homens devem ser exteriormente, mas nada interiormente. Assim, a ideia que a revista apresenta é de que o verdadeiro homem está ligado à sua aparência, ao seu patrimônio e às mulheres que ele consegue conquistar, ou seja, essa revista é o tipo de veículo que formata alguma coisa e joga isso para o seu público. A revista, diz ele, ressaltando de forma sábia, eu acho, ela não deve falar de cristianismo, porque a proposta da revista não é essa. Assim como um livro cristão não deve falar de peitoral, né? A revista ela tá lá para isso. Ela fala sobre saúde dos homens, mas ignorar a espiritualidade é dizer que o material é o centro da vida das pessoas. Então, eu gosto dessa análise, achei interessante essa análise, não é? Usando essa revista como exemplo. E aí ele vai para outro caminho. Quais são as novas notícias, news, como dizem no inglês? Bem, o autor destaca a diferença entre os primeiros veículos de jornalismo, e aqui é claro que vem primeiramente o jornal impresso, né? E a realidade, de múltiplos canais de mídia que temos hoje. Ele dá um pulo lá alguns séculos atrás, como esse negócio de jornal começou, e compara com o de hoje. Bom, primeiro, o espaço disponível para se preencher com notícias, hoje, ele é muito grande. Diferente de quando o jornalismo começou. Ele disse que alguns jornais tinham poucas páginas e que às vezes quando algo muito grande acontecia, saía uma edição extra, não é? Hoje não. Hoje você tem um espaço disponível para se preencher com notícias que é muito grande. Gente, nós temos canais de notícia que ficam dando notícias o dia inteiro, seja sites de internet, sejam os canais de TV aberto e fechado hoje. Você tem a CBN, você tem a Band News, você tem a CNN. Só rapidinho lembrei de 3 aqui, deve ter mais. Gente que fica na tela da tua televisão, do teu celular, do teu computador, seja onde for, o dia inteiro dando notícias. Ou seja, o espaço para isso é muito, muito, muito grande, o que favorece a produção de um jornalismo, eu diria, insípido. Por quê? Você nunca vai encontrar um jornalista entrando assim no jornal. Imagina o William Bonner, né? Aqui sou eu que estou falando. William Bonner entra lá, Jornal Nacional. Boa noite. Hoje não temos nenhuma notícia importante para dar para vocês. Você nunca vai ver isso. Nunca vai. Ou seja, a possibilidade diante desse espaço que se tem para notícia, de se gerar uma notícia que não serve para nada, é muito grande, é isso que ele está dizendo. O autor ressalta que no início o jornalismo tinha como objetivo retratar fielmente os acontecimentos, através dos quais, ele diz aqui algo interessante, podia-se ver Deus agindo na história. Ele cita alguns autores, lá não trouxe aqui por uma questão de tempo, que destacam isso. Não é? Ler os jornais, na visão daquele pessoal de antigamente, era ver Deus agindo na história. A partir de certo momento, isso muda com a dramaticidade das notícias. Porque a gente gosta de um drama, não é? Fala sério. A gente não gosta de uma notícia assim, o cachorro da vizinha pulou a cerca. Você tem que dar o cachorro da vizinha. Atenção, estamos com um helicóptero em cima da casa da vizinha e olhem só a cena. É assim que a gente gosta. A gente não gosta de coisa simples. Só que essa dramaticidade gera bobagem,
E aí ele lembra, por exemplo, os pseudo-eventos. Como eu falei agora, o cachorro da vizinha pular a cerca, pular o muro, não é evento. Mas por falta de ter o que se dizer, vamos transformar o pulo do cachorro da vizinha num evento. Aí o que é que acontece? Pseudo-eventos, pseudo-estrelas. Gente que não tem nada para falar. Gente que a única coisa de diferente foi ter sido aprovado para entrar num desses reality shows ridículos e sem conteúdo nenhum que tomam a televisão, que tomam as mídias que nos alcançam. Por quê? Porque tem que se falar, gente, porque tem que se vender alguma coisa, né? Porque tem que se apresentar alguma coisa diferente. E esse é um problema sério. Diante da necessidade, vamos fazer por onde preencher esse espaço. Eu tenho um jornalista na família, né? Que é meu filho Vitor, que estava até agora há pouco aqui, e que já contou situações difíceis nesse aspecto, porque há uma cobrança de preenchimento de pauta. É assim que os jornalistas e o pessoal dessa área chama, né? Nós temos que criar essa pauta. Não tem espaço, precisa se preencher, então vamos colocar qualquer coisa, né? Bem, e aí, último ponto que eu quero citar é um capítulo rápido, mas importante. A gente vai terminar esse capítulo na segunda-feira. Mas hoje eu encerro aqui a nossa conversa falando sobre isso. Olha, prioridades. Bem legal isso aqui. No jornalismo, tudo é pensado. E a importância dos assuntos, segundo a visão dos editores, é destacada no formato utilizado. O que eu quero dizer com isso aqui? Quando você abre um site, gente, que logo de cara tem aquela notícia, ela não está lá, às vezes, por ser a notícia mais importante só. Mas às vezes ela está lá porque é o interesse de quem produz notícia daquele veículo destacar aquela situação. Tudo é pensado. Às vezes a notícia mais importante não está nem lá. Quando eu digo mais importante, não é mais importante porque todo mundo está vendo. É mais importante porque é mais importante. Às vezes está no rodapé. Sendo que naquele momento, aquela notícia, aquela manchete que está ali, ela só está ali porque é o que todo mundo está falando. Provavelmente é o que você vai encontrar hoje com a morte da rainha Elizabeth II. Todos os veículos estão falando disso. Mas tem coisas importantes acontecendo por aí. Tem situações de guerra acontecendo por aí. Tem situações econômicas. Mas não, o que dá manchete hoje, o que vai atrair o leitor hoje, o que vai atrair a atenção do público é a morte da rainha. Então vamos dar destaque a isso. O autor diz que situações triviais ganham importância e significado excessivo. Volto a dizer aqui a palavra besteirol, né? E encobrem realmente aquilo que realmente deveria ser destacado. Tudo é pensado. Então, vamos aqui por um caminho interessante que ele traça, que é assim, a religião hoje não ganha destaque. A gente está numa sociedade secular, né? Isso é, ela tem a mesma importância que jardinagem e que jogos de xadrez. Ou seja, nenhuma, né? Por quê? Porque as pessoas nessa sociedade em que estamos acham que a religião não afeta a vida das pessoas. Então, para que eu vou gastar tempo? Essa é a leitura do pessoal de lá, que produz notícia, que produz conteúdo. Por que eu vou gastar tempo dando destaque a uma conversa religiosa? A religião é alguma coisa do foro íntimo da vida de cada um e não afeta assim a vida das pessoas, é o que o autor está dizendo, né? Quando há um espaço para abordagem de temas religiosos, eles inclusive estão à parte dos acontecimentos cotidianos. Não se tem uma leitura do cotidiano através das lentes da espiritualidade. Não tem. O pensamento implícito, segundo o Steve Turner, é que para fatos, nós buscamos jornalismo. Para pensamentos agradáveis, aí talvez a gente busque a religião. A mídia, de modo geral, separa essas duas coisas, por acharem que religião é algo de foro íntimo que não tem a ver com a realidade do dia a dia das nossas vidas. Já a Bíblia, diz o autor,
ela não nos diz como produzir jornalismo. Não, a Bíblia não fala sobre isso, mas a Bíblia nos fala sobre prioridades. Ou seja, o pecado, nós sabemos, distorce a nossa visão de mundo. E é verdade, a nossa visão da sociedade e do que nos cerca, ela é completamente afetada pela queda. Eu vou te dar um exemplo. Se você encontra na rua, aliás, é o exemplo que o autor dá, esse não é meu, é do autor e é muito bom. Se você está na rua e você encontra duas figuras, dois homens ou duas mulheres, ok. Um deles demonstra ser uma pessoa de muito poder aquisitivo. Desce de um carro muito bom, não é? Veste roupas muito elegantes. Imagina aquela estrela de cinema, já que a gente usou esse termo agora há pouco, né? Com óculos escuros, aqueles cabelos bem arrumados, ou se for um homem, um terno muito bonito, aquela coisa toda. E do lado, um transeunte e um morador de rua. Quem você qualifica como alguém mais importante? Não adianta dizer que não. Nosso olhar vai para quem tem mais. Por quê? Porque o pecado nos tirou a capacidade de olhar para as pessoas de forma igual. Nós avaliamos as pessoas pelo que elas têm. É assim que funciona, irmão. É assim, não é? Não tem como. Eu já frequentei, agora é um exemplo meu, eu lembro que quando eu morava na Bahia, frequentei um restaurante que eu fui numa semana com um carro simples e na outra semana com um carro importado, muito bonito e não sei o que lá. O tratamento foi distinto, porque nós somos avaliados pelo que temos. E nós fazemos isso também. É claro que o cristão luta contra essa situação, mas é assim. Portanto, em uma perspectiva bíblica, eu preciso ler tudo ao meu redor do jeito certo. É a questão da prioridade que ele traz aqui. Como é que eu lerei as notícias do dia a dia? Óculos do Evangelho, cosmovisão do Evangelho. Eu leio jornais com a Bíblia do lado. E eu leio o texto bíblico e jogo todo esse conteúdo bíblico e a própria situação de ser morada do Espírito e os óculos do Evangelho na leitura do dia a dia, do que me cerca e das notícias que chegam até mim. Aí o Steve Turner diz assim, em uma perspectiva bíblica, por exemplo, o corpo é importante. Vamos voltar naquela história da valorização do corpo. O corpo é importante, mas a espiritualidade é mais importante. E ele cita 1 Timóteo 4,8, palavras do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, o exercício físico para pouco é proveitoso. É claro que provavelmente faltava às pessoas daquela época o entendimento de quanto as atividades físicas são importantes para o nosso bem-estar. Talvez Paulo soubesse disso, talvez sim, porque era cidadão romano e tinha acesso a algumas informações. Mas o que Paulo está dizendo é prioridade. Por quê? Se eu faço da minha vida humana temporária, digamos assim, essa que vivo aqui a minha prioridade, eu estou negando aquilo que é eterno. C.S. Lewis disse que aquilo que não é espiritual não é proveitoso. Não é? Aquilo que não é eterno é eternamente inútil, diz ele. Então, é claro que a gente tem que cuidar do corpo, perdão, mas a prioridade, obviamente, não é essa, não deveria ser essa. A prioridade deveria ser uma caminhada equilibrada, onde eu cuido do corpo, mas mais do que isso, cuido da minha espiritualidade. A gente encerra o Novamente de hoje. É óbvio que
há um complemento em cima do capítulo que nós faremos na próxima live, mas eu gostei dessa conversa, foi longa, né? Eu gostei dessa conversa porque ele vai traçando primeiro a realidade do que nos cerca. O que a gente recebe de informação não é genuíno. Atenção, não é genuíno. A gente está lutando contra as fake news aí agora, né? Por quê? Porque tem gente que acredita em qualquer coisa que vê. Não seja desses. Tome cuidado, cheque a informação, não é? E não só das fake news, mas de tudo que chega até nós. E como é que eu faço isso? Através do bom senso, através das prioridades. Eu preciso conhecer as prioridades do Evangelho para ler a vida que está ao meu redor a partir do Evangelho. E que Deus nos ajude nessa caminhada aí. E vamos lá,